Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal faz operação em Minas Gerais. Ex-governador Fernando Pimentel, do PT, é um dos alvos. O presidente Jair Bolsonaro diz que vai acabar com radares móveis nas rodovias na semana que vem. Bolsa de Valores da Argentina despenca com a possibilidade de derrota de Maurício Macri. E o Brasil sente os reflexos. O celular é o objeto mais roubado do país. A Praça da República, em São Paulo, teve 3.000 roubos de aparelhos só no ano passado. Protestos provocam cancelamento de todos os voos no aeroporto de Hong Kong, o 8º mais movimentado do mundo. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra crimes de falsidade eleitoral e lavagem de dinheiro. A ação é desdobramento da Operação Acrônimo, que tem como um dos investigados o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Em um dos endereços ligados ao ex-governador, a polícia apreendeu, além de documentos eletrônicos, uma grande quantia em moeda estrangeira estimada, segundo os agentes, em R$60 mil. De acordo com a Polícia Federal, o esquema teria movimentado cerca de R$3 milhões e contou com participação de uma empresa no Uruguai. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-governador Pimentel em Belo Horizonte. As ordens foram expedidas pela 32ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte. A primeira fase da Acrônimo ocorreu em 2015. As investigações que levaram à deflagração do monograma apontaram que esquemas de consultoria teriam simulado a prestação de serviços para o recebimento de vantagens ilícitas. A defesa de Fernando Pimentel disse que a operação desta segunda é café requentado e afirmou também que os valores apreendidos pela polícia constam na declaração do imposto de renda do ex-governador e têm origem comprovada. O empresário Ike Batista deixou a prisão no fim de semana. Ele tinha sido preso numa operação que investiga a lavagem de dinheiro e o uso de informações privilegiadas. A defesa de Ike questionou a legalidade da prisão temporária. O habeas corpus foi aceito pela desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Simone Schreiber, que considerou que a detenção violou a Constituição e o princípio de presunção de inocência. A equipe econômica do governo federal está otimista com a aprovação da reforma da Previdência no Senado. O ministro Paulo Guedes deve apresentar esta semana um conjunto de medidas voltadas para outros setores da economia. O objetivo é emplacar uma agenda positiva. O texto da reforma da Previdência já está no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça da Casa marcou para esta quarta-feira o início dos debates. O cenário em torno da aprovação é otimista. Segundo o levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo, o governo já reuniu os votos necessários para a PEC ser aprovada. O placar, segundo o jornal, é de 53 votos favoráveis. A Constituição exige, no mínimo, 49 em 2 turnos. Mas, antes de ir a plenário, a proposta precisa ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, foi escolhido como relator. Ele prometeu entregar um parecer em até 3 semanas. Depois de atender aqui todas as audiências necessárias, depois de ouvirmos audiências públicas e depois de discutirmos na CCJ, o meu empenho é que isso aconteça em 3 semanas. Com o cenário positivo em torno da aprovação da PEC, a equipe comandada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, já começou a preparar uma agenda voltada para outros setores. As ações devem incluir privatizações, reformas tributárias e medidas administrativas. O objetivo é garantir o equilíbrio econômico e fiscal, a competitividade e a melhoria dos serviços públicos ao cidadão. Os detalhes estão sendo finalizados e serão apresentados nos próximos dias. De acordo com especialistas, a aprovação da reforma da Previdência é a condição necessária para ajustar as contas públicas, mas não resolve o problema. O país tem déficit desde 2014 e só deve voltar ao azul em 2022 ou 2023. A economia encolheu no segundo trimestre do ano. O índice de atividades do Banco Central registrou queda de 0,13% em relação ao trimestre anterior.
Mesmo assim, no acumulado dos 6 primeiros meses, o resultado é um crescimento de 0,6% na comparação com a primeira metade do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que até a semana que vem vai acabar com os radares móveis nas estradas do país. Ele participou da inauguração de obras de duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul. Estou com uma briga juntamente com o Tarcísio na Justiça para acabarmos com os pardais no Brasil. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui dessa nação. É uma roubalheira, essa é a verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil. Essa covardia de ficar num decidão, no final de um retão, alguém atrás do mar para multar vocês, não existirá mais. Foi enterrado hoje à tarde em São Paulo o corpo do jogador Douglas Nunes, de 27 anos. Ele foi assassinado quando saía de uma casa noturna em Erechim, no Rio Grande do Sul, na madrugada de domingo. A polícia disse que o jogador discutiu com um homem minutos antes dos tiros. O suspeito foi preso e confessou o crime. No sábado, Douglas jogou a semifinal da Taça Brasil de futsal e tinha saído para se divertir. Mãe e filho foram resgatados hoje de manhã dos escombros de uma casa que desabou na zona oeste do Rio de Janeiro. Logo depois que o imóvel desabou, uma das vítimas, Rayane Silva Martins, de 21 anos, teria conseguido enviar mensagens para os parentes pelo celular e pedia socorro para ela e para o filho, Nicolas, de 3 anos. Eles estavam no primeiro piso da casa e se preparavam para ir à escola quando o imóvel desmoronou. O pai da criança chegou do trabalho pouco depois do desabamento. A casa, que fica às margens de um rio, estava com rachaduras. Os imóveis vizinhos também foram atingidos e devem ficar interditados por causa do risco de desabamento. Depois de 2 horas e meia de trabalho, os bombeiros conseguiram se comunicar com as vítimas que estavam sob os escombros. A mãe foi encontrada numa área onde o acesso era mais fácil e saiu primeiro. Depois, foi a vez de tirar o pequeno Nicolas e unir a família de novo. As buscas por vítimas em Brumadinho completam hoje 200 dias. É a maior operação de resgate já registrada no Brasil. 248 corpos foram identificados e 22 pessoas continuam desaparecidas. Cerca de 140 bombeiros seguem no trabalho de resgate das vítimas do rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho. 2 cães farejadores e 180 máquinas também ajudam nas buscas. A previsão é de que a operação só termine quando todas as vítimas forem encontradas ou quando não houver mais condições biológicas de buscas. Os rejeitos de minério devastaram a área administrativa e o refeitório da Vale, onde muitos trabalhadores almoçavam. A lama também destruiu plantações e casas de moradores da região e atingiu o rio Paraupeba, um dos afluentes do São Francisco. A captação de água está interrompida desde o dia do rompimento, em janeiro. A Agência Nacional de Mineração adiou em até 4 anos o prazo para a eliminação de todas as barragens do tipo alteamento a montante, como a que rompeu em Brumadinho. O novo prazo dado para a eliminação dessas barragens é setembro de 2027. A nova resolução também adiou de fevereiro de 2020 para setembro de 2021 o prazo para a conclusão de obras para a estabilização de barragens existentes. A campanha de vacinação contra o sarampo para bebês com até 1 ano de idade começa a valer a partir de hoje em 39 cidades do estado de São Paulo, entre elas Campinas, Guarulhos, Ribeirão Preto, Sorocaba e São José do Rio Preto. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os casos da doença entre os menores de 12 meses de vida representam 13% dos quase 1.000 casos registrados no estado. Vale lembrar que, para quem tem de 15 a 29 anos, a vacinação na Grande São Paulo continua até o dia 16 de agosto. Os pesquisadores da Embrapa de São Paulo desenvolveram um método mais prático para identificar bactérias em frutas. Com o uso da cera de carnaúba, eles conseguiram aumentar o prazo de validade do alimento e reduzir o desperdício. O produto deve começar a ser vendido ainda este ano. O Brasil é recordista na produção agrícola, mas toda esta fartura, principalmente de verduras, frutas e legumes, se perde pela cadeia até o consumidor.
Isso acontece dentro e fora da porteira da fazenda. Na prateleira do comércio só vende o que está bonito. Infelizmente, esse produto não chega 100% dele para o consumidor. 42% do que sai da porteira se perde até a casa do consumidor. 50% dessa perda, estudo da Embrapa, é armazenamento e transporte. Ou seja, a embalagem do produto está estragando o produto ao invés de proteger o produto. Já o restante do desperdício esbarra em critérios de qualidade. Padrões de venda como formato, cor, consistência e amadurecimento. Se estão fora das condições, não são ofertados para os clientes. Foi pensando em todas estas perdas da produção agrícola que a Embrapa desenvolveu ceras de carnaúba com nanotecnologia para tornar a proteção dos alimentos mais sustentável. Nós focamos nisso, na obtenção de uma cera com todos os ingredientes de origem vegetal, que ela não tivesse misturas, que ela fosse uma cera segura para o consumo humano. O desenvolvimento não foi fácil. Começou em 2013 e só foi concluído neste ano. Foi demorado se chegar à estabilidade das nanopartículas na fórmula. Os estudos foram feitos em frutas cítricas como laranja e tangerina e no mamão. O resultado é nítido nesta amostra, mais eficiência, inclusive quando comparada à cera já existente no mercado. Além da cor, a consistência e o sabor foram conservados pela barreira criada, que trouxe diminuição da umidade, da troca de gases e da ação microbiana. O mamão perdeu 5 vezes menos água. Já a laranja e a tangerina levaram 2 vezes mais tempo para secar. Resultado, até 15 dias a mais de vida útil dos alimentos. O pesquisador ressalta que a emulsão é segura e pode ser usada em outros tipos de frutas. Esse material, essa nanoemulsão, já testamos em frutas que amadurecem, depois de colhidas e não amadurecem. E com isso você já tem um espectro, enfim, uma amplitude de uso. E aí podemos aplicar, testar em outros frutos e dosando concentrações, enfim, outras possibilidades. A formulação foi desenvolvida dentro do programa Inovação Aberta, que contou com a participação de empresa privada. Com isso, a expectativa é que a nova cera comece a ser comercializada ainda em 2019. Ela é uma alternativa para revestir os frutos, uma alternativa mais amigável, digamos assim, porque ela tem sua composição apenas produtos naturais. E veja a seguir, celular é o objeto mais roubado do país. Só a Praça da República em São Paulo registrou 3.000 roubos no ano passado. Os detalhes em instantes. Até já! O celular é o objeto mais roubado no Brasil. Está em 60% dos boletins de ocorrência. Em São Paulo, o endereço do crime é a região da República, no centro da capital. Ali, é preciso redobrar os cuidados. Bem na frente do restaurante, o cartaz alerta os clientes que eles precisam ter cuidado com o celular. Nos postes da vizinhança, mais placas lembram o perigo. Todo esse cuidado se justifica. Nós estamos na Praça da República, o local que registra mais roubos de aparelhos em São Paulo. No ano passado foram registrados aqui 3.288 casos, o que dá em média 9 por dia. Se ficar com o celular na mão na calçada aí, os caras da bicicleta levam. Com medo, os comerciantes preferem não se identificar, mas alguns confirmam a rotina de crimes no local. Até na mesa o povo pega o celular e corre. Ninguém aguenta mais não, é muita gente, é muito roubo de celular. Esse outro comerciante afirma que os roubos de celulares afastam os clientes e prejudicam os negócios. Todo dia a gente escuta pega ladrão, é gente saindo correndo, é uma tristeza. A Praça da República está abandonada. E esse aumento nos roubos tem feito com que muitas pessoas mudem seus hábitos. É o que mostra uma pesquisa realizada com 2.532 pessoas que possuem smartphones. 84% dos entrevistados afirmaram que não atendem mais o telefone em lugares públicos como este. Mas ainda há 16% que afirmaram não tomar qualquer tipo de cuidado. As pessoas saem desatentas, totalmente desatentas com o celular. Inclusive, isso tem sido um outro problema da falta de atenção para outros, inclusive acidentes automobilísticos e acidente pessoal. Mas como está exposto, facilita a vida do oportunista. E o celular tem um inconveniente ainda, tira a atenção da vítima. O repasse desse produto é muito simples, é muito fácil, porque infelizmente muitas pessoas compram esses aparelhos
pelo preço muito abaixo do preço de mercado, sem entender que ele está cometendo um crime de receptação. Encontramos muita gente na Praça da República que ignora os avisos. Eu mexo, né? Com medo, assim, com receio, mas eu mexo sempre tomando cuidado. A gente tem que prestar mais atenção mesmo. O especialista afirma que o melhor mesmo é se prevenir. As pessoas terem mais atenção, não ficarem expondo os aparelhos celular nos seus deslocamentos. As pessoas vão andando na rua e falando ao celular ou escrevendo no celular. Então, deixe ele de forma discreta, para que o oportunista não saiba onde está e se você tem. Vou ser mais cuidadosa a partir de agora. Vou pedir dentro do estabelecimento e não mais na rua. Alexandre aprendeu a lição da pior forma. Eu estava na esquina ali para atravessar para 7 de abril, quando, mexendo no celular na calçada, o rapaz passou de bicicleta na contramão e me levou. Agora ele tem 2 aparelhos e ambos só andam no bolso. Se tocar, se receber mensagem... Eu retorno depois ou paro em algum restaurante, algum lugar fechado e aí sim respondo, WhatsApp, enfim. Tem que tomar cuidado. Muito, muito. Aqui no centro é muito perigoso. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que 990 pessoas foram presas no ano passado por roubo de celular e que dos 600 aparelhos recuperados, quase 500 foram devolvidos aos donos. Um grande protesto no aeroporto de Hong Kong hoje forçou o cancelamento de todos os voos. Confira agora em um giro de notícias internacionais. O aeroporto de Hong Kong, o 8º mais movimentado do mundo, cancelou todos os voos depois que milhares de manifestantes invadiram as salas de desembarque. O fechamento foi anunciado no momento em que o governo central chinês afirmou observar sinais de terrorismo no protesto. Já são 10 finais de semana consecutivos de mobilizações. O movimento teve início com a rejeição a um projeto de lei que autorizava extradições para a China e ampliou as reivindicações para denunciar um retrocesso nas liberdades e a interferência do país asiático. O governo dos Estados Unidos publicou um novo regulamento que dificulta o processo para obter permissão de residência para imigrantes legais pobres. As novas regras entram em vigor no dia 15 de outubro. Serão rejeitados os pedidos de vistos temporários e de residência para pessoas que tenham rendimentos abaixo de determinados níveis ou que estejam recebendo auxílios públicos, como cupons para a compra de comida, auxílio moradia ou seguro-saúde. O conservador Alejandro Giammattei venceu a eleição presidencial na Guatemala. A campanha foi marcada por promessas de combater a pobreza e a violência, fatores que provocam a disparada da migração irregular, principalmente para os Estados Unidos. O médico de 63 anos e que há 40 luta contra a esclerose múltipla deseja reinstaurar a pena de morte no país. O balanço de vítimas após a passagem do tufão Lequima pelo leste da China subiu para 32 mortos. Os socorristas continuam as atividades de busca de pelo menos 16 desaparecidos. 1 milhão de pessoas foram evacuadas e mais de 110 mil foram realocadas em abrigos temporários. O tufão já havia afetado Taiwan na sexta-feira, quando deixou 9 feridos e milhares de casas sem eletricidade. O americano acusado de matar 22 pessoas em um supermercado de El Paso, no Texas, disse em depoimento que tinha os mexicanos como alvo. Patrick Wood Crucius, de 21 anos, confessou ter cometido o massacre após se entregar às autoridades. Antes de realizar o ataque, ele teria publicado um manifesto na internet em que denunciava uma invasão hispânica no Texas e dizia que estava defendendo os Estados Unidos da substituição cultural e étnica. A Bolsa Argentina despencou mais de 30% após as eleições primárias realizadas ontem. Foi uma resposta à grande derrota sofrida pelo presidente Maurício Macri para a disputa presidencial de outubro. Os títulos da dívida e ações de empresas argentinas registraram quedas de 2 dígitos na abertura dos mercados. O peso chegou a cair 30% em relação à moeda americana. A cotação passou a 60 pesos por dólar, levando alguns bancos privados a suspenderem operações de câmbio. No início da tarde, o dólar estava cotado a 57,8 pesos e a Bolsa de Buenos Aires operava com queda de 31,8%.
Para tentar conter a desvalorização da moeda, o Banco Central aumentou a taxa de juros básica para 74% e anunciou o leilão de 50 milhões de dólares. O país vive um momento de incerteza diante da possibilidade de vitória da chapa formada por Alberto Fernandes e a ex-presidente e atual senadora Cristina Kirchner, candidata a vice. Fernandes obteve 47% dos votos contra apenas 32% para Macri e se tornou o grande favorito para a eleição presidencial marcada para o dia 27 de outubro. E com o resultado das primárias na Argentina e com a guerra comercial entre China e Estados Unidos, o dólar abriu a semana em alta e chegou a R$ 4,00. A moeda americana fechou cotada a R$ 3,98, alta de 1%. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou queda de 2%. E você viu nessa edição que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. A Polícia Federal investiga falsidade eleitoral e lavagem de dinheiro. Essa edição fica por aqui. Boa noite e até amanhã. E a gente encerra essa edição com as imagens dos 5 tigres bebês que foram apresentados ao público em um zoológico da China. Os quíntuplos, 3 machos e 2 fêmeas, ganharam fama porque nasceram de um tigre da Manchúria e é raro a espécie dar à luz esse número de filhotes de uma só vez. Uma boa noite para você e até amanhã.